Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, terçou, hein meus amigos? Uma ótima terça-feira para todo mundo, é lógico, uma ótima semana a todos aí também, dia 25 de fevereiro, terminando aí daqui a pouquinho o mês de fevereiro, é lógico, entrando março, entrando também aí as quartas de final do Campeonato Paulista, São Paulo e Novo Horizontino, jogo no Morumbi, numa segunda-feira. E cadê o bastidor, hein, diretoria? Segunda-feira, 8 horas da noite, pra torcida ir pro Morumbi, pra lotar o Morumbi, sabendo que a gente sabe que o clima aqui de São Paulo sempre aí, fim de tarde, início de noite, sempre tá dando aqueles temporais, e o São Paulo, mais uma vez, colocado sempre para depois, bastidor zero com o jogo na segunda-feira, se bem que o Belmonte falou que é uma coisa boa o São Paulo jogar numa segunda-feira. Eu discordo totalmente com as palavras do Belmonte. A gente vai até passar uma sonora aqui do Belmonte também referente a isso, lá quando teve o sorteio aí, né, do dia, do horário, né? Aquela reunião que os caras fizeram aí lá na Federação Paulista. Vamos falar bastante sobre isso, tá? E será que vai chegar reforço para o São Paulo nessa janela que vai acontecer agora, depois do campeonato, entre março e abril, para o mercado interno aqui do Brasil? Será que vai chegar? Exatamente, hein? Jean Dias é um nome que o Zubeldia está encantado. Vamos falar também sobre o Jean Dias, lógico, vou deixar a minha opinião e conto muito com a opinião de vocês também. E vamos falar também, trazer algumas aspas do Zubeldia, que acabou assumindo alguns erros ali de planejamento, né, do São Paulo nesse Campeonato Paulista e chamou a responsa. Chamou a responsa para ele, falou que a culpa é dele, que a responsabilidade é dele. E é lógico, vamos trazer algumas aspas aqui para a gente comentar. E vamos falar, lógico, aí, infelizmente, né, da lesão do Pablo Maia, já constatada, fez exames, muita gente falando que vai perder a temporada, mas esperamos muito que ele ainda possa voltar nessa temporada, talvez aí no segundo semestre, já com o Campeonato Brasileiro em andamento. Espero também que a gente possa estar na Copa do Brasil e também na Libertadores, para o Pablo Maia, né, voltar com força total. Vamos falar um pouco sobre isso também. Então, posso contar com aquele likezão? Isso, deixa aquele like agora, no início do vídeo. E uma coisa que eu sempre peço para vocês é para assistirem o vídeo do início ao fim. Ajuda demais no engajamento aqui na plataforma. Então, se você puder, assista até o final. Coloque aí o Drex para falar, faça outra coisa agora na parte da manhã, aquele café da manhã, tá se arrumando para trabalhar ou tá chegando do serviço. Bom trabalho, bom descanso, mas assista do início ao fim, fechou? Sua inscrição também, que é super importante, né? E comente, deixe a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai trazer nesse vídeo de hoje, dessa terça-feira, que eu tenho certeza, hein, vai repercutir, vai ser o assunto falado durante o dia, fechou? Então, bora lá para mais um Tricolor em notícia, bora! E vamos falar já desse cara aí, exatamente. Jean Dias, jogador aí que é da Ponte Preta, né? Tá fazendo e fez, né, até um bom Campeonato Paulista, até por isso, né, acabou encantando ali o Zubeldia, que chegou a comentar do jogador em 2 coletivas, hein? Em 2 coletivas o Zubeldia acabou comentando e dizem aí que o São Paulo vem monitorando o atleta aí da Ponte Preta. Vamos passar a ficha, a capivara, né, do Jean Dias aí, que teve passagem por alguns clubes de expressão e de outros aí nem tantos, não é verdade? Analisando algumas opções que atuaram no Campeonato Paulista, a diretoria pode trazer uma novidade ao tricolor do Morumbi. São Paulo que finalizou a primeira parte do Campeonato Paulista com vitória importante, né, diante do São Bernardo, garantindo a classificação na competição como líder do grupo, já sabendo que vai encarar aí o Novo Horizontino. Mesmo recebendo críticas por alguns resultados ruins,
durante a competição. Até aqui, Zubeldia segue no cargo, normalmente tenta embalar nessa fase de mata-mata do estadual, onde a margem é erro zero, tá? Algumas pessoas da diretoria já começam a analisar algumas peças, né, de times que ficaram pelo caminho, aproveitando essa janela que vai ter do mercado interno, tá? Que poderiam agregar qualidade ao elenco para o restante da temporada, especialmente nas equipes de menor expressão, que não dificultariam uma liberação. Nessa linha, o soberano, nosso tricolor, está monitorando Jean Dias da Ponte Preta, de 34 anos, meus amigos. Fala pra mim, a gente com Lucas Ferreira, Matheus Alves, Henrique Carmo, os caras estão monitorando Jean Dias, de 34 anos e que faz 35 agora, nesse ano de 2025. É para acabar, é para fechar as portas do clube, na minha opinião, tá? Essa possibilidade se deu após o jogador impressionar o treinador São Paulino, que aprova a contratação. A ideia do comandante argentino era tê-lo em seu elenco, justamente sendo uma boa reposição na ausência de Lucas Moura. Ainda mais sabendo dos altos números de jogos que o tricolor tem pela frente em 2025. Vamos relembrar um pouco aqui a carreira do Jean Dias? Seguinte, hein? Camisa 7 já passou por diversos times em sua carreira. Goiânia, Veranópolis, Nova Prata, Brasil de Farroupilha, São Luís, Metropolitano, Brusque, Marcílio Dias, São Caetano, Criciúma, 15 de Piracicaba, Caxias, Manaus, Internacional de Porto Alegre, Paysandu e Ponte Preta. Um de seus melhores anos da carreira foi justamente em 2024, jogando pelo Paysandu, onde entrou em campo 46 vezes, marcando 6 gols e dando 8 assistências. Em 2025, pela Ponte Preta, são 11 partidas disputadas com 3 bolas na rede, 3 gols nessa temporada. Então, cara, eu vou deixar minha opinião aqui para vocês, meus amigos, que é o seguinte. Primeiro, a gente precisa oportunizar, primeiramente, jogadores da nossa base. Jogadores que já estão agregando, já estão ali no grupo profissional. Se é um jogador para o lugar do Lucas Moura, no último jogo, jogou ali de segundo volante. De segundo atacante. Mas a gente sabe que ele costuma, o Zubeldia, colocar às vezes ali mudando o esquema, colocando ele jogando pela meia direita ali e tudo mais. Quem faz aquele lado ali? Lucas Ferreira. Quem faz aquele lado ali? Só que como um ponta. Faz ali o próprio Henrique Carmo. Jogadores que já estão ali no elenco profissional, jogadores que a torcida vira e mexe, vem pedindo oportunidade, e o São Paulo está monitorando um jogador aí que vai fazer 35 anos por causa da temporada longa. Exatamente por causa da temporada longa, a gente precisa oportunizar essa molecada que está na base. Minutagem para essa molecada. Talvez sem tanta experiência que tem aí o Jean Dias, mas tem vitalidade. Não é por causa de 3 gols que ele fez essa temporada, não é porque ele fez aí meia dúzia de jogos bons que acabou impressionando o Zubeldia que o São Paulo tem que contratar. O São Paulo, acho que por todo o cenário, lógico, financeiro primeiramente, o FIDIC que está aí, a gente sabe, o São Paulo está com salário atrasado, direito de imagem, luva, tudo esses negócios, e vai querer contratar mais um cara para onerar a folha salarial. E a gente sabe, jogador chega no clube anterior ganhando 100 mil, um exemplo, no São Paulo, com certeza vai ganhar seus 250, 300 mil. É assim que acontece. Então, na minha opinião, já deixo aqui muito bem claro para vocês, para mim é um absurdo se o São Paulo chegar a contratar esse jogador, tá? Não estou falando que ele é um jogador ruim nem nada. Eu estou analisando no macro.
É muito mais fácil a gente oportunizar a molecada que a gente já tem integrada no elenco principal do que você trazer um cara de fora. Do que você trazer um cara que vai fazer aí 35 anos de idade, velho. Numa posição onde você precisa ter o quê? Vitalidade. A gente sabe que um Henrique Carmo, um Lucas Ferreira, tem a vitalidade. Eles só perdem na experiência. Eles só perdem na experiência. Vitalidade e qualidade eles têm. Igual ou até mais que esse Jean Dias. Não desmerecendo o jogador, claro. Respeito. Mas não tem o menor cabimento, Zubeldia. É a mesma coisa que você estava querendo que o São Paulo contratasse um atacante. Sendo que a gente tem o Caleri, sendo que a gente tem o André Silva, que está numa boa fase, fez 2 gols aí, válidos, um que foi invalidado. E a gente tem o Rian Francisco. Então, quer dizer, vamos trabalhar com o que a gente tem? Porque se nenhuma reposição para o Pablo Maia, que acabou se machucando, não vai fazer, ainda mais para uma posição que nós temos jogadores que dá para ser encaixado ali. Então pense um pouco, Zubeldia. Para de ficar pagando pau para jogador do time dos outros e vamos pensar aqui, no nosso elenco, na nossa molecada. Vamos dar oportunidade do que ficar pagando pau e falando que jogador joga bem, que eu quero ele aqui, que não sei o que lá e não sei o que. Pelo menos essa é a minha opinião. Gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre Jean Dias. Você acha que seria uma boa contratar um jogador que esse ano vai completar 35 anos de idade? Por quê? Por causa de meia dúzia de jogo que ele fez bom na Ponte Preta? Sabe o que me lembra? Raí Ramos, que fez um bom campeonato paulista pelo Ituano, que fez um gol contra o Corinthians, que acabou eliminando o nosso rival, e o São Paulo foi lá e contratou porque não tinha lateral direito. E a gente viu o que aconteceu. E tem mais exemplos. Tem o Jamal, que veio passar férias no Brasil e foi embora. Teve o próprio Santiago Longo, que poderia até ser importante, poderia até ser utilizado agora, com a lesão do Pablo Maia, mas já foi devolvido para o Belgrano, já está jogando de titular lá no Belgrano. Então o São Paulo tem que parar de colocar a carroça na frente dos bois. São Paulo tem que ser inteligente. E o Zubeldia tem que parar com essa forçação de barra na contratação de jogador, que é desnecessário. Abre o olho, Zubeldia. Você ganhou uma sobrevida aí com a vitória em cima do São Bernardo. A gente vai ter o jogo contra o Novo Horizontino, que daqui a pouco a gente vai falar dos jogos das quartas de final. Você ainda está respirando por aparelhos. Não é que a gente quer que você fique, não. Mas pelo menos que você dê uma continuidade, pelo menos no esquema e nas peças que você oportunizou aí nesse último jogo. Time organizado, um time bem posto ali defensivamente, não tomamos sustos, e jogadores com potencial de uma qualidade muito grande, que é o Lucas e que é o Oscar, jogando aonde tem que jogar com liberdade. Sem ter obrigação de ficar correndo atrás de lateral, sem ter obrigação de ficar correndo atrás de volante. Vamos ver. Tá por aparelhos ainda, Zubeldia. Então, não venha colocar as manguinhas de fora. Jean Dias, na minha opinião, não. Nem pensar. Prefiro muito mais dar oportunidade na posição ali para um Lucas Ferreira ou então até mesmo aí para um Henrique Carmo, tá? Quero muito saber a opinião de vocês. Deixa aí no campo dos comentários. Você contrataria Jean Dias? Meu Deus. E vamos falar então, da que a gente começou a falar dele já, do Zubeldia, vamos passar aqui algumas aspas que ele acabou falando, que ele assumiu a bronca, né? Ele assumiu a responsabilidade, chamou, né, essa responsabilidade para ele na última entrevista coletiva, né? Apontou os erros, falou que as críticas
estão bem colocadas, até porque o time não estava desenvolvendo, e o time a gente viu que mudou o esquema, o time ficou mais organizado dentro de campo. E o que você imagina de primeira, sem fazer tanta análise assim? E se você deixar ou colocar todo mundo que você acha que dá para jogar, porque os caras são bons, que os caras são importantes, mas desorganiza o time. Fragiliza o time na parte defensiva. Olha quantos gols o São Paulo tomou nos últimos jogos. Um saldo de gol baixíssimos, até porque o ataque também não está funcionando direito. Então ele assumiu essa bronca e por esse lado é uma coisa boa. Que ele talvez tenha feito uma autoanálise do trabalho dele e da comissão técnica dele, lógico, óbvio. E ele viu que está errando. Agora, foi o que a gente comentou. Será que ele vai manter isso daí? Ou será que no próximo jogo ele vai voltar tudo de novo lá? Oscar, Luciano, Caleri, né? Todo mundo lá no ataque e tal e tudo mais, e vai deixar desorganizado o time dentro de campo de novo? Ou será que não era melhor fechar a casinha, se postar ali defensivamente e dar liberdade para quem sabe jogar? Pra gente ter uma qualidade maior do meio campo para frente. Vamos ver qual vai ser a decisão do Zubeldia, tá? Vamos lá para a matéria. Zubeldia diz entender pressão contra seu trabalho no São Paulo. As críticas a mim são justas. O treinador admite problemas nos últimos jogos, mas confia no time nas quartas. Começa outra história. O técnico Luiz Zubeldia admitiu na noite de domingo, né, depois da vitória do São Paulo por 3-1 contra o São Bernardo, que a pressão sofrida contra o seu trabalho nos últimos dias foi merecida. O time ficou por 5 rodadas sem vitórias, com 3 empates e 2 derrotas, por conta do mau desempenho. O técnico passou a ter a continuidade no cargo questionada dentro e fora do clube. Abre aspas aí para o Zubeldia. Às vezes as críticas são infundadas, às vezes tem fundamento sólido e devo reconhecer que as críticas a mim são justas. A equipe não estava funcionando bem e nesses 5 jogos que não ganhamos, a equipe não estava como deveria estar. Às vezes você sente que merece as críticas. Neste caso, as críticas a mim são corretas. Quando se está numa equipe grande e não se está bem, o mínimo é a crítica, é trabalhar, ver se é uma questão tática, a responsabilidade 100% é minha. Os jogadores têm um compromisso de comunicação e de consolidação entre eles, mas tivemos muitas mudanças. Continuando as aspas. Para alcançar objetivos importantes, possivelmente você passa por maus momentos. Aí se vê o profissionalismo. Os jogadores querem estar juntos. Até agora, não posso falar nada contra o São Paulo, nem internamente, nem externamente. Quando fui criticado, foi justo, no fim do ano passado, nas últimas rodadas, e agora, nestes últimos 5 jogos. Vínhamos mal e o responsável sou eu. O técnico afirmou, porém, que nunca se sentiu ameaçado de demissão. Abre aspas, não. O que se sente é vergonha quando passamos 5 partidas sem ganhar. Estamos numa equipe grande e precisamos ganhar. No entanto, passado, classificamos na Libertadores e nas últimas rodadas fiquei com vergonha como profissional. Não queríamos ganhar. Agora que passamos 5 jogos assim, senti novamente vergonha. Foi aguentando as críticas, as que vieram a mim, tinha total lógica. Diante do São Bernardo, o técnico desmanchou a equipe em uma linha de 4 e armou um São Paulo no 3-5-2. O técnico afirmou que usou a partida para sentir a equipe num novo desenho. Espero que tenha sentido que funcionou, hein, Zubeldia? Espero que você conseguiu ter esse feeling, que você conseguiu ter essa leitura de jogo, que organizacionalmente o time foi bem, não sofremos na parte defensiva e criamos na parte ofensiva. Os alas, que foi o Wendel e também o Cedric, trabalharam muito bem, não é verdade? O Wendel chegou até ali dar uma assistência para o segundo gol do São Paulo, que foi o gol do André Silva. O Cedric trabalhou muito bem também ali as subidas,
num segundo tempo, num outro formato, quando ele muda o esquema na última alteração, o Cedric até trabalhou numa linha ofensiva de ataque e ele acabou indo bem também. Então, quer dizer, peças de qualidade a gente tem na parte defensiva, no meio-campo e no ataque. E agora está muito mais que claro, Zubeldia, que o erro era tático, que o erro era seu, amigão. E o importante também é você ter essa leitura e jogar essa responsabilidade e chamar essa responsabilidade para você. Só que vai ter saco roxo para manter? Vai ter culhão para manter um Caleri no banco, um Luciano no banco? Você vai ter essa coragem, Zubeldia? É isso que a gente espera. Coragem e culhão para manter esse esquema na próxima segunda-feira. Porque nesse esquema, 2 vão ter que rodar. Ou é o André Silva, que foi titular, vai para o banco, volta o Caleri, e o Luciano. Porque você vai colocar o Luciano e vai tirar quem? Você vai tirar o Oscar? Você vai tirar o Lucas? Não dá, né? Então, 2 dos jogadores que são importantes, ou então o André Silva, que está vivendo um momento importante, vai ter que sair do time. Aí vai depender da sua escolha. Se vai ser o melhor para o São Paulo ou se vai ser melhor para você pelas suas escolhas, por nomes de jogadores. Só para lembrar, aqui no São Paulo não se joga com o nome. Se joga o melhor. Se joga quem está melhor no momento. E no momento, Caleri e Luciano não estão bem e estão, na minha opinião, merecendo um banco, tá? Abre aspas aí pro Zubeldia. Hoje você viu um esquema tático diferente. Às vezes coloco 2 jogadores e vejo a conexão deles. Às vezes coloco 4 ofensivos e vejo como funciona. Só posso observar em jogos oficiais. São semanas de treino em que se parte do elenco ou outra parte é só para se recuperar. Pode jogar mal, como estava nos últimos jogos, sem resultado positivo, como vinha sendo. Então, cara, sobre o Zubeldia, eu já falei, já dei a minha ideia para você, Zubeldia, você tem que manter esse time. É lógico, a gente teve a baixa do Pablo Maia, que a gente vai falar daqui a pouco também. Vai ter que ser colocado um jogador no lugar dele. O Alisson está sendo poupado e foi poupado nos últimos jogos para se recuperar. Eu acho que para esse jogo volta o Alisson e daria sim tranquilamente, jogando com 3 zagueiros, você jogar com 2 volantes, sem ter, vamos dizer assim, um primeiro volante de ofício. Daria para fazer uma dupla de volantes ali com Alisson e o Marcos Antônio. Você tem 3 zagueiros e quando você está sem a bola, os alas eles se tornam laterais. Então você forma uma linha de 5 jogadores defensivos com 2 volantes à frente. Então daria para manter Alisson e também o Marcos Antônio. Eu faria alteração do lado esquerdo da zaga, tá? Eu não entraria novamente com o Sabino, eu voltaria com o Alan Franco, que para mim ainda é o melhor zagueiro do São Paulo, formando ali a linha de 3 zagueiros com Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. O resto eu manteria igual, com a entrada do Alisson no lugar do Pablo Maia. O Wendel, o próprio Cedric, o Oscar centralizado e 2 atacantes. André Silva e o Lucas Moura fazendo o segundo atacante. Aparecendo mais na área, caindo para a direita, caindo para a esquerda. Com uma boa movimentação do segundo atacante, o nosso atacante de referência, que seria o André Silva, ele não precisa sair da área. Coisa que vem acontecendo muito com o Caleri. O Caleri às vezes tem que sair muito da área, por quê? Porque não tem um segundo atacante. Ele tem que fazer essa movimentação ele sozinho lá na frente. Por isso que o time acaba ficando desorganizado. Quando é para marcar, não marca. Quando é para chegar na frente, não chega ninguém. Então eu espero muito que na segunda-feira contra o Novo Horizontino
você mantém esse mesmo time com essas alterações. É lógico, uma forçada pela lesão do Pablo Maia, e eu acho que a entrada do Alan Franco no lugar do Sabino melhora ainda mais a qualidade de saída de bola e defensiva do São Paulo com essa linha de 3 zagueiros, já que o Ferrarese, que entrou pelo lado direito, jogou muito bem. Não vá me trocar pelo Juan Tressoldi, hein? Não faça isso também, hein, Zubeldia? Porque nem eu disse, você está ainda sobrevivendo por aparelhos, meus amigos. Não vai inventar, porque uma possível queda e uma eliminação no Campeonato Paulista para o Novo Horizontino, de novo, e na nossa casa, de novo, olha, não sei se ele vai continuar como técnico do São Paulo, caso isso aconteça, tá? Bom, tem uma sonora aqui do Belmonte, falando do Zubeldia. Deixa eu colocar o fonezinho aqui para me escutar com vocês, pra gente escutar aqui que o Belmonte acabou falando. Vamos dar o play aqui? Bora lá. Conseguir resultado nessa fase final do Paulista, o Zubeldia dança? Isso não dá para dizer, mas nós temos total confiança no trabalho do Zubeldia. O trabalho está sendo feito e a nossa expectativa é que o Zubeldia esteja conosco até o final da temporada. Obviamente, os resultados são importantes, mas não é essa a definição. O trabalho está sendo bem feito e nós acreditamos que o Zubeldia continue conosco. O que a diretoria trabalhou nesses dias, né? Porque evidentemente que essa questão do treinador acaba chegando em vocês, é uma coisa que vocês têm que responder internamente, deve ter muito conselheiro e muita gente nas suas perguntas. Como vocês lidam com essa situação? Uma cobrança tão grande em relação ao treinador? Na verdade, a gente tem o apoio total do presidente Júlio, do departamento de futebol. Nosso relacionamento com a comissão técnica, com os jogadores, é o melhor possível. Muita coisa se fala e pouca coisa se sabe. O que nós sabemos lá dentro é que o trabalho está sendo feito, a confiança é total e vamos para o jogo das quartas de final com essa confiança, acreditando no trabalho, desde a pré-temporada feita nos Estados Unidos até o trabalho que está sendo realizado. Conseguir resultado. Bom, então aí foi aí a sonora referente ao Zubeldia, né? Foi questionado ali referente à permanência dele, né? Toda essa pressão que acabou rolando na última semana, com o nome do Diniz sendo falado, a própria reportagem, né? A repórter lá do Sport TV falou que o Diniz estava sendo comentado nos corredores do Morumbi e tal, tudo mais. A gente trouxe também vídeo aqui para falando e deixando a nossa opinião referente a isso, não é verdade? E eu falo e sou muito bem claro com vocês, meus amigos. Eu não tenho problema nenhum de falar. Se for para voltar e trazer o Diniz novamente, para mim é um retrocesso. E se for para escolher entre Diniz e o Zubeldia, eu prefiro ficar com o Zubeldia. Só que é o seguinte, o Zubeldia, para se manter no cargo, ele precisa mudar algumas convicções dele. A gente já viu alguma mudança nesse último jogo. E mais uma vez aqui eu repito, vai ter coragem, vai ter culhão de deixar alguns jogadores que a gente sabe que são importantes no banco de reserva, explicar para esses jogadores que eles são importantes, mas que no momento eles têm que ser banco de reserva e servir como opção no time. Aí vai muito da gestão do elenco. Agora a gente vai ver se o Zubeldia é o queridão aí realmente dessa galera aí do elenco. Porque enquanto tava jogando todo mundo, ele tava agradando todo mundo. É Luciano, é Caleri, é Oscar, tava agradando todo mundo. Mas a partir do momento que ele vai ter que dar aquela rachada, 2 vai ter que ir pro banco, vai ter que ter coragem. E eu espero muito de coração, velho, que o Zubeldia tenha coragem para fazer esse tipo de mudança, tá? Quero muito saber da sua opinião, tá? Referente à permanência do Zubeldia. Se fosse para vir o Diniz, você prefere o Diniz ou você prefere o Zubeldia? Eu sei que tem vários nomes no mercado, você pode colocar aí também no campo dos comentários, não tem problema. Mas eu tô colocando essas duas opções. Eu prefiro o Zubeldia do que o Diniz, cara. O Diniz, infelizmente, a gente já sofreu demais, mas sofreu demais mesmo com o Diniz no comando do São Paulo. Eu não quero sofrer mais daquele jeito. Vamos falar então agora aí do Paulistão, né? Que saiu aí os confrontos, saiu as datas, saiu o horário, saiu aí aonde vai passar. E mais uma vez o São Paulo
é deixado de lado, pelo menos aí por essa gestão, não é verdade? Até porque o São Paulo ficou para jogar na segunda-feira. Vai jogar ali, ó, o Palmeiras no sábado, domingo vai jogar o Corinthians, vai jogar também o Santos, o São Paulo jogado. Ah, joga na segunda. Os caras não reclamam, os caras não têm problema de jogar na segunda-feira. E mais um detalhe ainda. O jogo de sábado vai passar em todos esses lugares aí que você tá vendo aí na Casa TV, que é para todo mundo ver, de grátis. O jogo do Corinthians também a mesma coisa. O jogo do Santos também no domingo, a mesma coisa. Mas não, do São Paulo só vai passar na TNT e na Max, que é pago. Então tem mais essa ainda. Além do bastidor, que o São Paulo não consegue fazer, porque o São Paulo praticamente, pela campanha, se passar Palmeiras, se passar Corinthians, se passar Santos, o São Paulo só tem a melhor campanha do que o Santos. Só que não vai pegar o Santos. Deve pegar aí um exemplo, Palmeiras, se todo mundo ganhar, vamos dizer assim. E vai jogar onde? Vai jogar no Allianz Parque. Porque o Palmeiras tem melhor campanha que o São Paulo. Então, quer dizer, o São Paulo praticamente só vai jogar nesses jogos decisivos, esse jogo de quartas de final no Morumbi, ou numa possível final, o primeiro jogo, e mesmo assim colocar o nosso jogo para uma segunda-feira, 8 horas da noite. Por quê? Uma coisa é você colocar o jogo aí num domingo, 6h30 da tarde, no Morumbi. É uma coisa. Opa, peraí. Outra coisa é você colocar 8 horas da noite numa segunda-feira. Mesmo sendo véspera de feriado, ponto facultativo por causa do carnaval e tudo mais. Mas tem muita gente que trabalha. Isso não quer dizer que não vá ter aí 40, 45, 50 mil torcedores no Morumbi. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Pode acontecer. E eu torço muito para que aconteça. O que a gente bate, o que a gente sempre fala por aqui é a falta de bastidor. É a falta de manejo nos bastidores dessa gestão. E quem foi para a reunião lá na Federação Paulista foi o Carlos Belmonte, diretor de futebol. Onde estava o presidente? Aonde estava Júlio Casares, que não estava lá? Qual o assunto mais importante que ele teria do que representar o clube que ele é presidente numa reunião na Federação Paulista de Futebol? Eu não consigo enxergar um compromisso mais importante do que esse que teve ontem lá na federação. Mas ele não foi. Por isso que a gente reclama que o São Paulo não tem bastidor e tal. E tem que ver questão de arbitragem também, hein? Vamos ficar de olho na questão da arbitragem para esses jogos aí de quartas de final, tá? Vamos ler a matéria aqui e a gente já vai comentando, tá? Confrontos serão decididos em jogo único. Líderes dos grupos serão os mandantes, tá? A Federação Paulista de Futebol divulgou no dia de ontem, né, na segunda-feira, as datas e horários das quartas de final do Campeonato Paulista. Os confrontos serão decididos em jogo único, com mando de campo para quem terminou a primeira fase na liderança do grupo. Então é o seguinte, primeiro jogo aí, ó, São Bernardo e Palmeiras, tá? Melhor campanha do time do São Bernardo, jogo às 8h30 da noite, né? Lá no 1º de maio, lá em São Bernardo, onde o São Paulo jogou agora esse último jogo, com a transmissão da Casé TV, Nosso Futebol, o Allplay e Zap. Então, Casé TV, YouTube, para todo mundo ver, tá? Corinthians e Mirassol. Corinthians que teve a melhor campanha, lógico, né? Tanto no seu grupo como na classificação geral também. Então, se o Corinthians for passando de fase, chegar até a final, decide o jogo final, a última partida no seu campo, lá em Itaquera, Corinthians e Mirassol, 6h30 da tarde, né? Na Neoquímica Arena, a transmissão da Record, né? Que vai ser no domingão, Record, TV aberta, Play Plus, que também é da Record, Casé TV no YouTube liberado para todo mundo, Nosso Futebol, o Allplay e o Zap. Santos e Red Bull também no domingo, só que mais tarde, né? Jogo lá na Vila Belmiro, que o Santos teve melhor campanha aí que o Bragantino,
8h45 da noite, transmissão da Cazé TV, Nosso Futebol, o Allplay e também da Zap. E o São Paulo, né? O café com leite, o que não reclama, o que todo mundo coloca para jogar de segunda, para jogar de domingo, 11 horas da manhã, em Campeonato Brasileiro, é isso. Time que não tem bastidor, meu amigo, é sempre colocado de lado. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão no comando, a gestão, presidente, diretor de futebol, não estão nem aí. Não tem nem aí. Até porque a gente vai colocar uma sonora daqui a pouco aqui do Belmonte, falando referente aos jogos e principalmente do jogo do São Paulo na segunda-feira, que ele acha bom. Não, porque é bom esse jogo pro São Paulo na segunda-feira. Ah, Belmonte, vai te catar. Então, São Paulo e Novo Horizontino, segunda-feira, às 8 horas da noite, no Morumbi. São Paulo que tem melhor campanha que o Novo Horizontino, com transmissão da TNT e também aí da Max. Então, TV fechada, esse daí, se você tem, tem. Se não tem, meu amigo, vai ter que ver daquele jeito, ó, com a tela torta, né, no YouTube, ou então aqueles linkzão do capiroto aí, que a gente sabe que muita gente assiste, né, e acaba até colocando em risco aí, né, cheio de vírus, algumas coisas aí no computador, no celular, no tablet, mas a gente se vira do jeito que tem. Todo mundo vai poder assistir os outros 3 jogos tranquilamente, vai passar no YouTube, que para mim é a melhor maneira de assistir. Acho que até melhor no YouTube do que na TV aberta na Record. Mas não. Jogo do São Paulo, além de ser na segunda-feira, é só canal fechado. Olha só que beleza. Vamos aproveitar, vamos colocar aqui então a sonora do Belmonte. Foi questionado aí, hein? Foi questionado referente aí ao jogo do São Paulo na segunda-feira. Deixa eu colocar o fonezinho aqui para me acompanhar com vocês aqui. Vamos lá. Monte, o Júlio Casares cansou de reclamar que o São Paulo jogava às vezes na segunda noite, né? Mais uma vez isso aconteceu. Começa a virar acaba um hábito, né? O São Paulo sempre jogando na segunda. O Júlio Casares ficou contente com isso? Na verdade, esse jogo de segunda-feira, para nós, nós estamos avaliando como importante. Nós temos alguns jogadores passando por recuperação. O Alisson, por exemplo, o Luiz Gustavo voltando agora. Né? Então, para nós, um dia a mais, 2 dias a mais de recuperação para esses atletas para jogar na segunda-feira. Nesse momento, a gente avalia como todo, como positivo. Belmonte, Só que é o seguinte, hein, Belmonte, tá vendo? Ele avalia como positivo jogar na segunda-feira. 8 horas da noite no Morumbi, num dia de trabalho, talvez não para todo mundo, mas num dia de trabalho, onde o clima aqui em São Paulo, conforme eu falei lá no começo do vídeo, é sempre complicado, final de tarde, início de noite, com as tempestades que estão dando aqui em São Paulo. Pode ter atraso de jogo, pode ter um campo prejudicado, pode ter a chuva que prejudica a chegada do torcedor no Morumbi. Num jogo onde o São Paulo tem a possibilidade de ter quartas de final no Morumbi e uma possível final, o primeiro jogo no Morumbi. Então não é questão de recuperar jogador, porque até lá a gente tem a semana inteira para trabalhar e recuperar jogador, Belmonte. Só que, se fosse num final de semana, talvez o São Paulo conseguiria aumentar a grana de bilheteria, grana para o São Paulo. Não é isso que vocês querem? Grana para o São Paulo? Briguem pela caralha do São Paulo jogar na porra do final de semana. E não na segunda-feira, porra. Mas a diretoria avalia que segunda-feira é bom para recuperar. E o seguinte, o jogo de semifinal vai cair no outro final de semana. O São Paulo jogando na segunda-feira, ele pode ter ganhado um dia aqui, ou 2 dias, fosse sábado, fosse domingo, jogando na segunda-feira, mas ele perde numa possível semifinal. Ele perde 1 ou 2 dias numa possível semifinal, caso o São Paulo passar. É óbvio. Então não tem vantagem nenhuma aí, Belmonte. Não tem vantagem nenhuma, é só desvantagem, meu amigo. Até porque já tá avaliado que o Luiz Gustavo volta numa possível semifinal.
Ele não está sendo avaliado para voltar agora, nas quartas. Não vai dar tempo. E qual outro jogador que o São Paulo tem que recuperar? Nenhum. O Alisson até lá recupera. Já está sendo poupado já. Vai ter a semana inteira aí para descansar, para trabalhar, para treinar. Então o São Paulo não leva vantagem nenhuma, senhor Carlos Belmonte, jogando na segunda-feira. Nenhuma vantagem. Comentem aí o que você acha aí. Olha, cara, é incrível como esses caras eles jogam contra o São Paulo. E ainda a gente tem a coragem de falar no final de tudo que escrevem, de tudo que falam juntos pelo São Paulo. Eu não sei que São Paulo é esse que eles querem juntar. A instituição São Paulo Futebol Clube? Parece que não, né? Parece que não. Porque, olha, para eles tudo tá bom, tá tudo maravilhoso, tá tudo legal, mas Bastidor, zero. E outra, mais uma vez, São Paulo não tem vantagem nenhuma em jogar na segunda-feira. Nenhuma vantagem. Nenhuma. Vamos falar do Pablo Maia aí, que infelizmente, né, acabou tendo essa lesão pesada, lesão que foi até uma imagem forte, né? Ele teve aquela a torção bem pesada ali no tornozelo, né? E foi, lógico, detectado ali um rompimento de ligamento. Ele vai acabar perdendo. Muita gente falando que vai acabar perdendo a temporada, né? Eu estipulo ali, o São Paulo não estipula o tempo de volta, tá? Mas uma cirurgia de ligamento ali de 4 a 6 meses, tá? Tudo bem que a gente já tá no mês, terminando o mês 2, iniciando o mês 3, ele voltaria, sei lá para agosto, setembro, por aí. A gente sabe que o Pablo Maia passou um ano passado muito difícil, com lesão também, né? Tava aí fazendo alguns jogos bons, estava melhorando, não é verdade? Só que infelizmente aí acabou se machucando de novo, tá? Vamos ler a matéria aqui e a gente vai comentando, e também tem uma sonora do Belmonte referente ao Pablo Maia, tá? Volante de 23 anos, vinha como titular absoluto da equipe, mas se machucou diante do São Bernardo. Volante Pablo Maia desfalcará o São Paulo na reta final do Campeonato Paulista. O jogador de 23 anos, que deixou o campo chorando durante a vitória do Tricolor por 3-1 contra o São Bernardo na noite de domingo, passou por exames que diagnosticaram lesão ligamentar no tornozelo direito e terá de passar por cirurgia na próxima quarta-feira. Então, quarta-feira, então, já deve estar marcada aí a cirurgia do Pablo Maia, tá? Nessa segunda, ontem, em evento na Federação Paulista, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, evitou dar um prazo exato para o retorno. Abre aspas aí pro Belmonte. Acho que é um pouco cedo para o tempo de afastamento. É uma questão ligamentar. Ele passou agora à tarde por novos exames. Nossa expectativa é ter até o fim do dia, um posicionamento mais claro. A informação que tive agora é que devemos optar por uma cirurgia. A partir daí, sobre prazos, o departamento médico poderá dar uma informação melhor. Fecha aspas, disse o dirigente. Segundo Belmonte, o clube pretende renovar o contrato do jogador, que hoje é válido até 31 de dezembro de 2027. Abre aspas. É um menino que passou um tempo difícil pela contusão do ano passado, que voltou em altíssimo nível, e a gente vivia a expectativa que ele até fosse convocado para a seleção brasileira. São Paulo vivia uma expectativa de vender Pablo Maia na janela do meio do ano. Essa era a expectativa do São Paulo. Não tem porra nenhuma de seleção brasileira, não. Já estava na pauta e era um dinheiro que o São Paulo contava no meio do ano. Era sim vender o Pablo Maia. Só que agora, mais uma vez, o jogador se lesionou gravemente. O São Paulo não tem como vender um jogador machucado, tá? Infelizmente, continuando, tem essa nova lesão e vai passar por cirurgia. Esperamos que volte o mais rápido possível. Vamos renovar o contrato dele, um jogador importantíssimo, queremos ficar com ele por mais um ano, diz. Então, se quer ficar por mais um ano, deve renovar o contrato dele aí
até dezembro de 2028. Tem uma sonora aqui também do Belmonte. Vamos colocar aqui para a gente escutar ele respondendo e falando sobre o Pablo Maia. Vamos lá. Play. Ontem o São Paulo teve o Pablo Maia lesionado, né? O Pablo Maia lesionado ontem. Queria saber se vocês já pensam em substituição na lista. Quem que poderia entrar? O Lisieiro tem treinado lá com vocês, não foi negociado. Enfim, como é que vocês pensam em repor a possibilidade de perder o Pablo Maia nesse momento? Bom, na verdade, primeiro a tristeza pela contusão do Pablo Maia, né? Um menino que passou uma temporada muito difícil em razão de uma contusão. Voltou em alto nível, em altíssimo nível. A gente tinha inclusive a expectativa que fosse convocada a seleção brasileira. Infelizmente tem uma nova lesão, vai passar por uma cirurgia. A expectativa aí de volta o mais rápido possível, mas também aproveitar porque nós já estávamos discutindo e vamos manter a discussão. Nós vamos renovar, tenho certeza, o contrato do Pablo Maia, porque é um jogador importantíssimo para nós e queremos contar com ele por mais tempo. Agora, com relação aos substitutos, eles serão encontrados dentro do atual elenco de São Paulo. Jogadores que fazem parte do atual elenco, aí por escolha do treinador, da comissão técnica, um deles será escolhido para substituir o Pablo Maia. Mas dentre os que estão trabalhando no dia a dia com o elenco. Eu só queria perguntar, você tem alguma informação mais precisa do Pablo Maia? O que foi? E tempo de recuperação? São Paulo não é muito de divulgar, mas palavras de 60 dias, você acha que pode estender além disso? Eu acho que ainda é um pouco cedo, Edu, para falar. Foi uma questão ligamentar. O Pablo passou agora à tarde por novos exames, por uma avaliação de um corpo médico, inclusive com o Dr. Moisés Cohen. Então a nossa expectativa é ter até o final do dia já um posicionamento mais claro. Mas a informação inicial que eu tive agora, quando estávamos aqui no Congresso Técnico, é que nós devemos optar por uma cirurgia e a partir daí os prazos o departamento médico pode dar uma informação melhor, porque eu não tenho essa informação nesse momento. Então é isso daí. Então aí a sonora do Belmonte falando mais uma vez aí do Pablo Maia, né? Só pra gente ilustrar aí a matéria com as próprias palavras aí do Belmonte. E ele falou aí uma coisa bem importante, que é quem vai ser o substituto, né? Até porque já estavam falando lá, será que o São Paulo consegue agilizar aí a chegada, a contratação do Thiago Mendes, que é um sonho antigo do São Paulo, desde a temporada passada, buscando aí esse novo volante, até porque o São Paulo já pensava em vender o Pablo Maia, então já estava pensando numa reposição. Não sei se vai acontecer. O Atlético Mineiro entrou forte na briga aí, tentando a contratação do Thiago Mendes também. A gente sabe que o Atlético Mineiro financeiramente é um time mais organizado e tem mais dinheiro que o São Paulo, e o São Paulo conta com o Alisson, o Bobadilha, né? Tem aí o Marcos Antônio, tem o Luiz Gustavo com aquela lesão no dedo do pé, tá trabalhando e já tentando fazer algum tipo de trabalho, mas é meio que confirmado numa eventual semifinal apenas. Então foi que nem eu falei lá no começo, pro lugar do Pablo Maia eu usaria o Alisson, porque a gente jogando com 3 volantes, a gente pode ter 2 volantes de habilidade e de velocidade, tanto o Alisson como o Marcos Antônio. Então, quer dizer, vai fazer falta o Pablo Maia? Lógico que vai fazer falta o Pablo Maia. Fez muita falta o ano passado, não é verdade? Só que hoje a gente não tem nem o Luiz Gustavo para colocar no lugar dele, não é verdade? Então, a gente vai contar pelo menos para esse jogo de quartas de final, que é na próxima segunda-feira, talvez ali com o Alisson e o Marcos Antônio, quem sabe, perdão, numa possível semifinal, com a recuperação ali e o Luiz Gustavo já pronto fisicamente, condicionado também, para poder jogar. Quem sabe a gente pode ter um Luiz Gustavo e também aí um Alisson também na volância. Pablo Maia, eu acho, de 4 a 6 meses aí, como eu falei para vocês, numa volta. Hoje, com certeza, vai sair mais notícias sobre esse prazo de recuperação do Pablo Maia. Pode ser menos, pode ser até mais. Muita gente já falando até que vai perder a temporada. Mas para vocês, quem seria a dupla de volantes agora com todo mundo disponível? Luiz Gustavo, Alisson, Bobadilha, Marcos Antônio. Quem seria a dupla titular de volantes do São Paulo, pensando numa linha de 3 zagueiros? Quero saber. Essa daí agora eu quero ver quem é que manja dos Paranauê. Comente aí, deixe a sua opinião.
Videozão de hoje, então, aí com muita notícia, muita opinião também, é lógico, conto sempre com a opinião de vocês sobre as notícias que a gente passou aqui, algumas informações também, e é lógico, se você chegou aqui e assistiu o vídeo inteiro, cara, agradeço você demais, de coração, lembrando que no primeiro comentário tem o link aí da loja Manto Tricolor, hoje estou vestido de campeão de tudo, ó, dá pra ver aqui um pouquinho, só pra mim não ter que levantar, que minha bermuda tá rasgada, tá? Mas é isso, uma ótima terça-feira pra todo mundo, né? Uma ótima semana cheia, hein? De muito trabalho do São Paulo no CT da Barra Funda, descanso também, não é verdade? Mas jogo efetivo, São Paulo em campo, na segunda-feira, no Morumbis, 8 horas da noite, quartas de final, contra o Novo Horizontino. E aquele bastidor zero, como sempre, do time do São Paulo. Fechou? Terçou, meus amigos. Ótima terça, ótimo trabalho para quem tá indo, ótimo descanso para quem tá voltando. Amanhã a gente volta com mais um videozão. Amanhã não, hoje à noite tem Tricolor de Coração, ao vivo, 8 horas da noite. Espero vocês aqui na audiência pra gente trocar e bater aquele papo ao vivaço aqui, 8 horas da noite, programa Tricolor de Coração. Fechou? Então é isso. Tamo junto. É nóis.